E hoje nós teremos, então, a realização dessa atividade que nós estamos chamando de Cinefórum, que nós vamos debater o filme Escritores da Liberdade. E, nesse sentido, a gente gostaria, primeiramente, dizer para vocês que isso faz parte, então, na verdade, de um encerramento do módulo 1, né? Que a gente discutiu a questão dos jovens e seu projeto de vida, discutimos a questão do conceito de juventude e a relação também com o seu projeto de vida. E nesta última unidade aí do módulo 1 do nosso curso, nós, então, estamos aí preocupados em debater, em discutir a questão da pessoa, né, do educador, da educadora, a sua tarefa, né, o processo de acompanhamento. E aí a atividade, ela é um fecho desse módulo que nós gostaríamos, então, nesse breve tempo que nós vamos estar, de uma hora e pouquinho, conversar um pouco com vocês sobre isso. Como a nossa atividade é breve, né, pode ser que a gente ultrapasse um pouco uma hora, como combinado, porque a gente queria aproveitar todos e todas vocês que se dispuseram a estar conosco nessa noite, nessa sexta-feira à noite, né, depois de uma semana de muitas atividades, de vários lugares, né, de muita correria, né, mas a gente queria, então, aqui encerrar essa semana também com essa atividade que a gente considera que vai ser bacana para esse processo que nós estamos realizando no curso. E para isso, então, a gente vai iniciar com uma acolhida para a gente celebrar e, ao mesmo tempo, fazer memória das lutas das comunidades e do povo negro e negra deste país. Então, vou pedir o Valciano para compartilhar a tela para a gente, por gentileza, Val. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. Que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito
aí. A carne mais barata do mercado é a carne. Cara dura, só certo ou não preto. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne. Cara dura, só certo ou não preto. A carne mais barata do mercado é a carne Tá ligado que não é fácil, né? Né, mano? negra. Negra. Carne negra. Pode acreditar. A carne negra. Então, em memória à luta e às resistências do povo negro, das comunidades negras, nós queríamos, nesse momento, também pedir para a gente fazer algum tempo de silêncio, para a gente homenagear a memória do João Alberto, né, desse rapaz, moço, que ontem foi brutalmente assassinado no Sul, em Porto Alegre, né, com aquilo que nós já escutamos, já lemos, já vimos hoje durante todo o dia. Então, a gente queria pedir esse tempo de silêncio em memória, em respeito a essa vida negra que brutalmente foi assassinada. Hoje é dia de rememorar, então, o Dia da Consciência Negra, de rememorar toda a luta do povo negro, suas conquistas, as suas fragilidades, as suas esperanças, e com a morte do João Alberto, como de tantos outros negros e negras, tantos jovens e jovens das nossas escolas, que nós acompanhamos, muitas vezes brutalmente assassinados pela violência que está institucionalizada nessa sociedade em que nós vivemos e que não é novidade para nenhum de nós, educadores, educadoras, enfim, para todas as pessoas que enxergam minimamente a realidade do nosso país, da nossa América, né, do nosso mundo. E vou pedir o Valciano também para compartilhar conosco o relato, uma narrativa que faz também jus à celebração, então, desse povo negro, de uma jovem, era jovem, já não é mais, né, que é a minha companheira, a Aline Beatriz, que escreveu isto ontem e, por coincidência, coincidiu, claro, com a morte do João Alberto, e eu achei que seria um momento da gente compartilhar com vocês um pouco do que ela está chamando de marcas de uma mulher negra no século XXI. E aí gostaria que vocês acompanhassem atentamente a leitura, então, dessa narrativa, que por si só já diz qual é a realidade das pessoas negras desse nosso mundo, né? Ela escreve assim: hoje, dia 20/11, comemora-se o Dia da Consciência Negra. É interessante observar que nos dias de hoje ainda seja necessário lembrar as pessoas que a data, entre aspas, comemorativa sobre este Dia da Consciência Negra se realiza em um país onde centenas de homens, mulheres e crianças negras morrem todos os dias, simplesmente pelo fato de serem negras. Então, fiquei pensando em minha trajetória enquanto mulher negra, em um país onde a maioria preta é reconhecida como minoria diante do conjunto da sua população, algo que já expressa
a contradição social diante dos próprios números estatísticos, segundo o IBGE, pardos e negros que são. Assim, refletindo sobre a minha trajetória, resolvi compartilhar esse breve relato. Eu, Aline, filha de mãe branca e de pai negro, desde pequena escutei de pessoas ligadas a mim, diretamente e indiretamente, afirmações do tipo: você não é preta. Tem que voltar, você. Se você puder subir só um pouquinho, Val. Entendi. Você não é preta, você é moreninha. Não deixe de te chamar de preta. Nossa, por que não amarra esse cabelo que mais parece uma juba? Tá muito armado. Eu não entendia direito o que essas pessoas queriam me dizer e o que estava por trás dessas falas. Então, na adolescência, usei e abusei do meu enorme cabelo cacheado e cheio de volume, e quando me tornei mãe aos 18 anos, tive um belo garoto branco. Estava apaixonada e assustada pela responsabilidade daquela vida em minhas mãos, e diante da minha imaturidade, por diversas vezes fui submetida a ouvir os seguintes questionamentos. Como sua patroa deixa você sair com esse menino lindo? Você tem certeza que esse menino é seu filho? Sua patroa está em casa? Só então comecei a compreender o que as pessoas me diziam desde a infância. Comecei a compreender que vivo em uma sociedade ainda muito marcada pelo preconceito disfarçado, em indivíduos que insistem em afirmar indivíduos que insistem em afirmar. Tem que ler para mim. Só um minutinho, gente, porque a tela eu não estou conseguindo ver aqui. Só então comecei a compreender o que as pessoas me diziam desde a infância. Comecei a compreender que vivo em uma sociedade ainda muito marcada pelo preconceito disfarçado em indivíduos que insistem em afirmar que o negro e a negra são inferiores e que seu lugar é na cozinha e o elevador de serviço. Elevador social é para moradores, geralmente brancos. Quando completei 21 anos, tinha uma linda menina negra preenchendo a minha vida de amor. Os meus dois grandes amores me deram forças para mais uma vez enfrentar os comentários do tipo: nossa, são filhos do mesmo pai? Você tem certeza que ele não é adotado? Como pode ele ser branco, de cabelo liso, e ela morena, de cabelo cacheado? Você não quer me dar eles? Eu, jovem mãe, ficava indignada diante da perversidade do racismo existente em nossa sociedade. Depois de compreender isto, comecei a responder de forma apelativa aos comentários racistas, pois era preciso reagir. Não dava para ficar calada e deixar meus filhos passarem por essa situação constrangedora. A partir desta consciência, busquei ensinar aos meus filhos que são pessoas diferentes, mas que devem ser respeitadas. Sim, o Ítalo é branco, de cabelo liso, e sim, a Andressa é negra de cabelo cacheado. E sim, eu sou negra. E daí? E daí é que preconceito deve ser combatido e o racismo deve ser denunciado e extinto. Ele e ela entenderam a lição. Infelizmente, terão que lidar com isso enquanto essas práticas e ideias racistas existirem.
A Andressa enfrenta isso quase todos os dias, mas sabe que ser negra não a faz inferior, e sim, mais forte. Hoje, com as marcas do tempo em meu corpo, compreendo que venho de uma família pobre, na qual minha mãe teve que ralar muito para me criar. Estudei na marra, fui mãe adolescente, voltei a estudar, me casei e hoje me olho no espelho e me vejo uma mulher forte e me orgulho da pessoa que escolhi ser. Hoje, com 38 anos, vejo que aprendi a olhar o outro com respeito, por mais que nem sempre o outro me olhe com respeito, e a lutar contra estas manifestações abertas e dissimuladas do racismo e da sociedade que o produz e o legitima. Sigamos nas lutas. Aline Beatriz. Essa é a nossa família. Então, vocês acompanham aí a Aline, o Ítalo, a Andressa e a mãe da Aline. E, como a gente já dizia, tanto a música da Elza como esse relato da Aline já diz por si só esse momento que a gente, ao mesmo tempo celebra por conta das resistências e sofre por conta das dores que não cessam por conta dessas mortes e preconceitos todos os dias com as pessoas negras, não só no nosso país, mas também do mundo. E aí a gente queria aproveitar esse momento para convidar o Valciano, o professor Valciano, já para aparecer aí conosco, está conosco já, para nos brindar com uma reflexão a partir dessas questões que também estão no filme Escritores da Liberdade. E o Valciano, que é um professor, na verdade um amigo de muito tempo, de muitos anos, que há muito tempo tem atuado junto conosco, e é alguém que está agora atuando no campo da educação, está acompanhando os projetos do SESI na dimensão da educação, e veio aceitou o convite para gentilmente discutir conosco esse filme hoje e essas questões que tanto nos interessam para o acompanhamento dos adolescentes e jovens que nós trabalhamos nas escolas e nos grupos em que nós pertencemos. Tá aí, né, Val? Estou aqui, Léo. Todo mundo me escutando? Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Feliz de estar aqui com vocês. Boa noite, tudo bem? Oi, Rosa. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Primeiro, é muito desafiador, né? E aí, aproveitando esse gancho que o Léo nos trouxe, né? De celebrar o Dia da Consciência Negra, a partir do olhar desse filme tão interessante. E aí, a gente vai só fazer um complemento, né? O tempo é um pouquinho curto. Essa história que a gente vai conversar tem muitas possibilidades de acesso e é passível de inúmeras análises, mas como a gente está falando do olhar dos educadores sobre os jovens, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse olhar. Eu espero que eu não dê muitos spoilers para quem não conseguiu assistir o filme, espero que todo mundo tenha assistido a Escritores da Liberdade, e se por um acaso alguém não assistiu, a ideia é se mobilizar para depois assistir, porque é muito emocionante. Eu não sei, eu já assisti muitas vezes e revisitei o filme agora, e é tão atual, e tão presente, tão forte para o momento que a gente está vivendo, que é um convite incrível para cada um e cada uma de vocês. Eu tentei fazer uma apresentação com as imagens, como o tempo, né, curto, e para tentar garantir um pouco dessa reflexão a partir do olhar dos educadores, tendo como perspectiva o filme. Vou apresentar aqui para vocês, e aí vocês me falam se vocês estão vendo, tudo bem? Tudo, pode fazer. Ok? É porque eu não vou conseguir ver vocês agora. Então, como eu disse para vocês, essa história, ela tem tantas possibilidades e nuances que eu decidi contar ela um pouquinho sobre a perspectiva... Valciano, desculpa te interromper. Pode Só falar. clica naquele botãozinho ocultar ali. Ai, tá joia.
Para não cortar o slide. Ah, Obrigado. deu certo? Ai, tá joia. E aí a gente vai começar um pouquinho falando sobre esse olhar dessa professora. Eu Professor, queria... o som está muito baixo. Estão me ouvindo? Está muito baixo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu também estou ouvindo perfeitamente. Rosa, pode ser o Para mim seu, também está viu? ok. Rosa, pode ser o Pra mim seu. tá muito Aí, talvez baixo. você aumenta aí. Isso. Talvez você aumenta aí. Isso. Vai lá, Val. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. E eu pensei em contar essa história a partir de algumas imagens, de alguns recortes desse filme, né, que me chamou a atenção. Primeiro, eu acho que como a gente está falando desse olhar do educador sobre o jovem, a gente parte do pressuposto desse primeiro movimento que é o da professora, né? A Erin, ela chega nessa escola, que é uma escola de integração voluntária, é uma escola diferenciada, que há 2 anos está recebendo jovens, né, as juventudes, que a gente conhece muito bem, e ela conscientemente vai para essa escola para ser professora de língua inglesa. E cheia de sonhos, como todos nós, né? Quando a gente está na graduação, quando a gente está nesse processo de buscar, né, o nosso primeiro emprego, ou buscar uma oportunidade, ela já leva os planejamentos da aula de inglês, o que ela esperava, o que ela planejou, e o primeiro movimento da orientadora educacional foi de reforçar com ela que os planejamentos vão ter que ser revistos. Por que disso, né? Essa escola, de uma forma geral, e aí a gente vai partir também para olhar para esse espaço social em que esses meninos e meninas estão ali para conviver e para viver, ela acaba sendo uma escola que existe, é dividida por tribos, mas que a direção, o olhar da supervisão pedagógica não acredita muito nesses jovens, né? Não acredita no potencial desses meninos e dessas meninas. E aí, na hora que ela apresenta um planejamento ousado, né, a princípio, esse movimento de querer fazer, de querer mudar o mundo, de querer revolucionar, já tem uma primeira parada, né? Já tem um convite para uma primeira parada. Vamos revisar o seu planejamento, porque esses alunos não conseguem. Eles não conseguem. Então, a gente já começa um pouco esse olhar para as juventudes de que elas não dão conta. Eu não dou voz para elas, eu já falo que elas não conseguem. Então, esse foi um primeiro movimento, a chegada da Erin já era um pouco de atestar, né? A supervisora atestava que aqueles alunos que estavam ali, que a turma que ela ia acompanhar, não eram capazes, né? E o bacana é que vocês lembram que no iniciozinho ela até fala, até 2 anos atrás a gente tinha os melhores alunos aqui. E aí depois com essa integração voluntária, parece que não foi um processo muito bem digerido pela gestão da escola, a coisa piorou. Então esse é um primeiro movimento de olhar para essas juventudes de forma diminuindo, né, diminuindo as capacidades desses jovens e dessas jovens. E aí a Erin, sem saber, ela diz que a verdadeira luta deveria acontecer aqui na sala de aula. E aí ela, sem conhecer essa realidade, então uma professora que ela tem muitos desejos e ela conhecia por fora, e ela tinha um olhar do pai dela, que foi um ativista, então ainda não era o olhar dela. Então a verdadeira luta deveria acontecer aqui na sala de aula. E essa supervisora, ela ri um pouquinho dessa situação, né? Até porque ela não acredita nesse potencial de juventudes. E uma imagem que me chama muita atenção é quando ela pergunta que bonito esse colar, né? E ela agradece. E como a Erin, ela tem uma ligação muito forte com o pai dela, né? Vocês puderam perceber no decorrer do filme, o pai dela é um exemplo para ela, né? E é exemplo de humano que vai sendo ressignificado no decorrer do filme. Esse é um símbolo, né? A Erin um pouco demonstra que esse colar é um símbolo para ela até de resistência, na minha leitura, porque ela fica com esse colar basicamente o filme inteiro. Então, um pouco para trazer essa memória do pai e para se fortalecer.
E aí, quando ela diz isso, que não, a supervisora diz que não é bacana ela usar esse colar nas aulas, é um chamado para as problematizações que existem ali dentro, né? E que a escola não consegue fazer ou não consegue mobilizar esses jovens para a acolhida, esses jovens para o desejo de que eles se sintam se eles estejam, né, e se sintam pertencentes àquele espaço. Então, um movimento de sonho e de desejo, ela começa já a ir percebendo e se assentando naquele espaço. O movimento da professora, como vocês bem viram no início, é muito de medo e receio, né? Ela não conhece ainda aqueles alunos, ela não sabe ainda, ela só ouviu falar, e o que ela escuta é que eles não dão conta, eles vão te roubar, eles vão te atacar, e o medo transparece mesmo, né, no início. Ela tenta, num primeiro momento, acolher. Eu acho que o espaço nosso também, eu acho que, eu até comentei isso no vídeo, desse movimento de, um primeiro movimento que a gente precisa fazer é conhecer esses meninos pelo nome e conhecer esses meninos pela história, através e a partir da história deles, e eu acho que esse vídeo é incrível porque ele traz, num primeiro momento ela se frustra, ela não consegue se aproximar desses meninos e dessas meninas que já estão tão marginalizados da sociedade. Eles estão todos em bandos, em grupos, justamente para se sentirem pertencentes. A gente sabe que as juventudes, elas se sentem pertencentes nos processos juntos, né, socializando juntos, e nessa escola, nessa sala em especial, não seria diferente. E aí ela começa a buscar estratégias para se aproximar desses meninos, né? Então, o primeiro movimento que ela faz, ela muda a didática, ela muda os métodos. Nós como professores, a gente sabe desses movimentos. A partir do momento que eu começo a conhecer a minha turma, eu vou buscando novas alternativas para chegar próximo de cada um e cada uma, e a gente fala dessa ideia de personalizar o ensino, mas eu acho que o personalizar é muito no sentido de ter afeto, de se aproximar de cada um e cada uma nas suas particularidades. E é isso que ela começa a fazer, e aí os alunos, claro, machucados pela vida, machucados pelas experiências inúmeras, vão falar, gente, essa mulher quer nos ensinar rap? O que é isso? Não faz sentido. E aí, ela vai, nesse movimento de estratégias, eu acho que o que fica para mim, a gente fala muito que o professor precisa escutar os alunos, precisa escutar os anseios e os desejos dos alunos. Eu acho que é nesse movimento que acontece a primeira grande virada. Se a gente for pensar a Erin como uma heroína que vai passando pelo processo, a gente vai imaginar que nesse movimento em que ela se aproxima dos meninos e ela já não tem receio, e eu acho que ela se fortalece nesse processo também, ela começa a buscar, a partir de um bullying sofrido por um aluno, ela começa a apresentar situações da história, uma professora de inglês, que busca nas ciências humanas elementos para aproximação e muito mais do que isso, para educação, para possibilitar conhecimentos. Eu acho que quando ela pega a foto e ela começa a fazer os alinhamentos, né, com o Holocausto, com as situações, eu acho que ela também se aproxima dos alunos e ela também mostra, ela dá mais um passo. E aí, quando o aluno pergunta e comenta que ele gostaria de saber o que é um Holocausto, pronto. Eu acho que é o momento em que, olha, esse é o momento, professor, de seguir, porque se o aluno perguntou, ele está interessado, então ele vai pesquisar, ele vai correr atrás, então ela aproveitou muito essa oportunidade que fazia sentido para eles. Eu acho que quando faz sentido, a coisa acontece e a coisa flui. E aí, a partir dessa temática, Holocausto, ela desenvolveu todo um movimento. Claro que ainda uns alunos duvidando muito dela. Então, quando essa aluna ela pergunta, o que você está ensinando aqui?
que vai fazer diferença na minha vida. Quantos dos nossos alunos a gente enxerga nos nossos jovens, às vezes não verbalizado, mas no olhar, a gente enxerga em gestos, tá? Que diferença que isso vai fazer? O que muitas das vezes eles nos perguntam, né? Quando que eu vou usar isso? Então, na medida que a gente consegue planejar, porque a Erin é uma professora que planeja muito bem as ações, né? E planeja com afeto, com emoção, com cuidado, e trabalha para isso, né? Vocês viram que ela faz todo um percurso paralelo para poder oferecer o que a escola negligencia. Então, a escola tem livros, a escola tem possibilidades, só que a gestão, e aí a gente olha para esse outro lado da escola, a gestão opta por não entregar para esses alunos, né? Como que eu vou entregar um livro novo para um aluno que ele vai rasgar, ele não vai ler, ele não vai aproveitar da melhor forma, e os livros ficavam lá, escondidos na biblioteca. E ela faz um movimento, eu acho que isso é muito bonito, da ação, né? Ela vê a realidade, ela enxerga, absorve a realidade e vai mostrando nas ações o sentido e a diferença que ela acaba fazendo na vida de cada um e cada uma. Como eu disse para vocês, a supervisão da escola, que é essa representando a gestão, porque o diretor ele só aparece umas 2 ou 3 vezes em cenas muito curtas, então é sinal que a escola não tem um gestor que está com, né, não tem o diretor, ele não está com os alunos, e a supervisão sempre faz esse movimento de leve trás, cortando, demonstrando que tem poder, muito dessas relações que os nossos jovens vivenciam, né, relações de poder, relações abusivas, e que a gente precisa se mobilizar para romper. E aí, esse olhar que a gestão tem para que esses meninos não querem, é a todo momento. A todo momento do filme a gente vai percebendo isso. E a gestão também mobiliza professores, né? Eu sempre falo que a gente se aproxima de quem comunga com os mesmos ideais da gente. Então, nesse caso, o filme também mostrou muito isso, né? Esse professor é um professor que dá aula para uma turma. Nessa escola, eu acho que eu esqueci desse detalhe, a primeira coisa que ela vê quando ela entra para um primeiro dia de aula é que ela vê que ela tem uma turma reservada para os melhores alunos, né? E aí é esse professor que está com essa turma dos melhores alunos, e ele também repete esse discurso, né? A força dos discursos de que esses meninos, eles vieram para estragar o movimento que a escola tinha, esses meninos não conseguem, eles não aprendem, a todo momento reforçada pelos sujeitos que estão ali naquele processo há mais tempo. Ela, como uma novata, ela vai caminhando, burlando esse processo já instalado. Então, isso é que é mais bonito nessa trajetória da Erin. Ela vai caminhando sempre muito coerente com o que ela acredita e fazendo as movimentações precisas. Deixa eu correr aqui, porque o tempo é nosso inimigo. Aí ela já começa o jogo da linha, eu acho que é uma segunda grande virada para ela. Os alunos já se aproximaram, eles já estão mais próximos, e aí ela já conquistou, eu acho que a coerência conquista, né? Nós que somos professores, nós sabemos disso. Quando a gente é coerente no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente combina, os combinados com os alunos são muito importantes, então a coerência conquista. Quando ela faz o jogo da linha, em que ela mostra que todo mundo ali está no mesmo lugar, está no mesmo espaço. Eu acho que ela junta aqueles grupos que, nesse primeiro momento, eles se olham e eles se reconhecem, mesmo estando em grupos diferentes. O jogo da linha, eu acho que é a base para a grande virada dessa história, e que é a base para o grande convite que o filme faz, né? Ela convida os alunos para que eles escrevam. Ela entrega, como eu falei, ela trabalhava em outros serviços para poder adquirir, né, para ter dinheiro para comprar as coisas para a escola, né, já que a escola não podia oferecer, ela ia paralelo, né, ela corria paralelo atrás desse ideal dela, e nesse momento
ela faz o grande movimento que é: contem para mim a história de vocês, eu enxergo vocês, eu vejo vocês. Então, ela entrega um diário para cada um, e ela fala que o diário ela pode ler, eles podem deixar que ela leia ou não. E ela deixa esse armário aí, o armário é muito simbólico, né? Ela deixa o armário aberto ou entreaberto quando ela tiver, para que os alunos possam colocar, e no final do dia ela tranca o armário para que ninguém tenha acesso a essas informações, já que é um diário, né? Já que o processo é um diário. E tudo isso dentro desse grande bloco planejado por ela a partir do que o aluno pediu, né, sobre o Holocausto. Então, a coisa vai caminhando, e nesse meio tempo, ela começa a fazer algumas visitas, com o próprio dinheiro dela mesmo, o pai dela ajudando, ela começa a visitar o Museu do Holocausto, ela vai fazendo movimentações com os alunos dentro desse tema, né, os meninos vão conhecendo e adentrando esse tema, vivendo, né? Isso é o que é o mais bonito, eles vivem, e na medida que eles vivem, isso fica, né? E fica marcado. E ela tem um outro movimento também, nesse processo todo com os meninos, que é de fazer um jantar no hotel em que ela trabalhava, fazer um jantar com sobreviventes do Holocausto. Então, vejam como essa professora ela se organizou para que esses alunos vivenciassem realmente, para que eles pudessem experimentar na prática essas ações. Já caminhando para o final, ela tem uma reunião de pais que não acontece, nenhum pai vai, né? E aí, quando nenhum pai vai, a gente sabe que a família não está presente, a família não acompanha esses processos, então a base familiar, como ela já imagina, não está muito bacana, está fragmentada, os meninos, muitos foram abandonados pelos pais, pelas mães, muitos, por conta de estarem numa gangue, né, de fazerem parte de uma gangue, eles optam também por isso, né, e aí nesse dia dessa reunião com os pais, que é uma outra estrutura, né, então a gente já tem a estrutura da escola, e vem a estrutura familiar, que nenhum pai aparece. Nessa reunião, ela começa a fazer o movimento, ela lembra dos diários, e ela vai lá e vê que todos deixaram os diários. Então, pensa que felicidade dessa professora em saber que os alunos confiavam, né? Os alunos já estavam confiando nela naquele momento, e ela começa a ler, e ela entra diretamente na história de cada um e cada uma. Né? Eu acho que esse momento é um dos momentos mais bonitos da história, porque aí a junção se fez, né? A minha história se conecta com a sua. Então, vai fazer mais sentido para mim tudo que a gente fizer agora. E ela parte, já que a temática é o Holocausto, ela parte da premissa e ela convida os meninos a fazerem muitas leituras, e uma das leituras que esses meninos fazem, já que eles estavam construindo um diário, é o diário de Anne Frank, né? É muito próximo da realidade deles. Anne Frank, ela escreve o diário, né, na adolescência, então isso fazia muito sentido para eles, né, e com a leitura, esses meninos vão alargando também as visões de mundo, os espaços, né, então eu começo a me sentir também incluso em outros espaços, e ela começa a fazer esse movimento com cada um e cada uma. Então, acho que isso é muito bonito, nesse momento em que eles se encontram, todos estão na mesma página. E aí, alguns movimentos vão acontecendo, né? Ela convida agora eu me esqueci o nome dela, me deu um branquinho, mas é quem abrigou a família de Anne Frank para fazer uma palestra. A escola inteira se mobiliza para trazer ela para fazer essa palestra, e é tão bonito que é isso. Quando faz sentido, os alunos todos se mobilizam num objetivo. Então, o objetivo era juntar dinheiro para trazê-la, porque ela era simbólica nesse processo. E aí, todos os alunos se juntaram, agora eles já estavam, né, nesse movimento, ela já tinha ganho esse processo, né, já tinha conquistado a confiança, e aí eles se juntam, e essa cena também é muito incrível, porque
eles se veem nessas histórias, né? Então, por que faz sentido para eles? Porque eles se veem, as histórias deles se entrecruzam, né? Os sujeitos, eles estão todos juntos, interligados, e aí por isso que a reflexão ela é rica, ela é cheia de elementos, né? Em paralelo a isso, e aí já caminhando para o final, não estou nem vendo aqui mais meu tempo, só estou vendo a tela, mas em paralelo a isso, nós temos, a nossa vida não é composta só do trabalho, né? Então, a gente tem as dimensões que perpassam a nossa vida, então a gente tem a família, tem um lado político, tem um lado espiritual, que a gente precisa fazer sempre um movimento de cuidar, e como a energia dela vai toda para esse propósito, né, para essa jornada, é a jornada de um herói mesmo, ela caminha nessa jornada, ela vai tendo percas nesse caminho também, né? Então, o casamento dela, a relação dela com o esposo, entra termina, né? Já dando um spoiler para quem não viu, chegando mais para o final do filme, eles decidem se separar. E aí, ela também é uma relação de que a gente precisa cuidar, né? Como a gente cuida, e eu acho que é uma dica para a gente, como a gente cuida e celebra os sonhos de quem está com a gente na caminhada, dos nossos companheiros, das nossas companheiras. Então, nesse momento, eu acho que é muito disso, né? Como que eu vibro e celebro com quem está comigo? Então, ele, no primeiro momento, ele estava ali celebrando, ele tem as dificuldades dele também, mas eles não conseguem se ajustar. Então, isso também, nesse momento, eu recortei as três partes para vocês, porque quando ela fala para ele que finalmente ela descobriu que ela nasceu e adora isso, quer ser professora, ser educadora, e quando ela ajuda os alunos a darem sentido às suas vidas, tudo na vida dela se completa. Então, porque é isso mesmo que acontece, né? Quando a gente auxilia, quando a gente reforça, quando a gente apoia essas juventudes, esses meninos, a gente também se sente completo. Nessa perspectiva de que a gente, Freire fala muito, né? Nós somos incompletos, nós estamos sempre buscando. Então, é através da ação, é através da reflexão, ação, é através da prática, e ela mostra muito isso, né? Através da prática que a gente se mobiliza e mobiliza a comunidade para ser e fazer a diferença. O pai dela é um ponto de apoio, então a gente precisa nas nossas trajetórias de ter pontos de apoio que nos ajudem nesses processos, né? Até para nos momentos de luto, nos momentos de ressignificação, a gente ter alguém para dar um suporte. Então o pai dela, desde levar os meninos junto com ela nas visitas, e ele também vai desconstruindo aquele olhar, eu acho que era muito mais de um olhar cuidadoso, eu acho que ele tinha um olhar muito mais cuidadoso, mas também preconceituoso, né? Num primeiro momento ele tinha, e com o decorrer do processo, ele vai se rendendo, né? E o último grande movimento dessa história, né? O grande movimento dessa história é que tem um último drama, que ela não pode dar aula, eles já estão juntos, tudo isso acontece em 2 anos, e ela não pode ir para o 3º ano, por ela ser uma professora novata, a escola, como esse espaço, né, representando esse espaço de que as regras existem para ser cumpridas, o poder é nosso, então, nessa hora o diretor aparece, a supervisora aparece para defender que existem regras que ela não pode ultrapassar. E ela corre atrás, e os alunos também junto com ela, e esse momento é muito legal, porque eles querem continuar. E há 2 reflexões, né, que são lançadas nesse momento. Se eles já estão preparados, quem vier vai atendê-los. Ou não, se a gente está junto nesse processo, a gente ainda tem muito o que fazer. Então, a Erin, ela decide lutar para que continue com esses alunos, e eles vão até a maior instância educacional daquele estado americano, e o fim, né, no fim da história, ela vai continuar acompanhando a trajetória desses meninos e dessas meninas por mais 2 anos. E o último gesto
né, concreto, e aí nessa perspectiva dos gestos concretos que são realizados durante esse processo todo, é que eles deixem o legado, assim como a Anne deixou o legado do diário dela, que é o legado da história e das vivências, claro que ela não optou, né, em vida de fazer isso, né, mas o diário já é rememorar as experiências vividas por ela, ela os convida para que todos passem os seus diários, né, escrevam os seus diários, que podem muito bem ser lidos por outras pessoas, então outros olhares podem ser lançados para esse processo, ou não, podem ficar para eles, para que essa história ela fique segmentada, ela fique, faz parte, essa é a minha história. Então, na medida que a gente escreve alguma coisa, sempre que a gente escreve, eu sempre tenho essa sensação que eu estou validando, eu estou fortalecendo. Então, eu imagino que foi esse o grande movimento para que eles pudessem escrever o Diário dos Escritores da Liberdade. E aí está uma foto, essa história foi baseada, esse filme foi baseado numa história real, e aí está a foto da Erin com os seus alunos, né, com os escritores da Liberdade, uma foto de 2006. E o bacana é que como ela mobilizou neles o desejo de ser mais, né? Eu acho que a história é o grande projeto de vida dela, né? A história é eu sonho, eu listo isso e eu vou atrás, eu busco também ser e fazer a diferença no mundo. Então, eu acho que isso é muito bacana para que a gente possa se inspirar, né? E independente dos espaços em que a gente está, quando a gente se fortalece, quando a gente une forças, eu acredito que a gente faz a diferença. E o maior convite sempre, Rubem Alves nos convida bem, e eu acho que faz sentido com essa história, é que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Então, para que a gente, inspirados nessa história da Erin, a gente possa sempre possibilitar aos nossos jovens para que eles voem. A gente seja sempre essa escola que é asa, que possibilita que esses meninos e essas meninas voem longe, que realmente sejam escritores, autores do seu processo, e que façam a diferença no mundo. Tá ok? Deixa eu sair daqui, eu acho que eu tomei mais tempo do que... Isso, Desculpa. não, imagina. Quero agradecer você pela fala, né, por essa narrativa do filme, né, refletida, e que para nós é um ganho, porque não é só contar a história, né, mas também dizer, a partir da história, né, tem que nos ajuda a entender a tarefa nossa de educadores e educadoras em processo de ensino-aprendizagem. O filme vamos dizer assim, é um caso que nos ajuda na arte do cinema, né, na narrativa fílmica, a ilustrar isso que nós vivemos na nossa prática educativa, enquanto educadores e educadoras. E aí a gente queria aproveitar, então, e convidar os colegas e as colegas que estão aí conosco, né? Nós estamos 55, 56 pessoas aqui nessa nossa atividade online. Para quem quiser, então, abrir esse momento, para quem quiser fazer perguntas, ou para quem quiser fazer comentários, ou para quem, enfim, quiser dizer alguma coisa sobre essa discussão do filme, e também, de repente, questões que nós trazemos antes na nossa abertura da atividade, que é relacionada também às questões da resistência negra, né, e da vida dos negros e negras deste mundo. Então, tem duas possibilidades. Ou vocês fazem áudio, aí quem quiser fazer áudio e for se inscrevendo, tem a mãozinha aí, vocês estão vendo, é o novo recurso do Meet. É só erguer a mãozinha que a gente vai passar a palavra na sequência, ou escrever no chat aí, nas mensagens, questões ou, enfim, dúvidas, afirmações, questionamentos, enfim, provocações. Então, nós estamos entre pares, viu, gente? Então, nós não somos só cursistas, nós somos pares na educação. Então, eu sei que ninguém aqui é tímido e muito tímida, porque já estamos já nos espaços pedagógicos da sala de aula e nos espaços da escola, e a gente tem certeza que as falas de vocês
vão somar contribuição e colaboração para esse momento que a gente quer viver junto com vocês. Então, está aberto, quem quiser falar, se inscrever, né? Todo mundo aí tem a possibilidade. Pode escrever nas mensagens, tá? Léo, a Val está dizendo que ela acredita na escola que dá asas, ela não consegue pensar numa escola que aprisiona. Essa reflexão é muito bacana, porque a gente vê muito isso, as realidades juvenis, elas são realidades, na sua grande maioria, são realidades complexas, e não só a escola, né, não, a escola, a gente sempre está pensando nesse espaço macro, né, de que forma que a gente pode sempre garantir isso. Eu acho que esse é um grande desejo da gente ser e fazer a diferença mesmo. Então, Val, é isso mesmo. Só da gente acreditar, então, na medida que a gente acredita, a gente projeta e a gente faz coisas para que a escola realmente seja uma escola que mobiliza esses meninos para serem mais sempre. Legal, Val. Mas tem uma questão que também, a partir disso que a Val coloca, que é interessante para a gente pensar enquanto provocação. Tem elementos também e tem aspectos em algumas realidades escolares ou do campo da educação que dificulta, às vezes, esses processos de libertação que podem ser caminhos de autonomia e de processo de autonomização das práticas e das realidades. Se a gente pegar no filme, a direção, a gestão é esse dificultador. Então, as próprias gestões no campo da educação, muitas vezes, pelo menos as experiências que eu já tive, elas se consideram como realidades administrativas. Não entende que a gestão é para o fim dentro desse processo. O fim desse processo, né, a lógica é a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem. Desse tipo. Então, muitas vezes coloca então a carroça na frente dos bois, vamos dizer assim, e às vezes acha que está na frente do processo. Então, como a gente não conhece a realidade de vocês, imagino que é muito diferente, porque, inclusive, o curso, né, como os educadores, os gestores que trabalharam conosco, estiveram abertos para a gente poder discutir essas questões. Mas eu acho que há realidades que dificultam mais do que colabora. Então, está nessa linha, que às vezes, nessa linha que o Valciano trouxe do pensamento do Rubem Alves, que às vezes aprisiona nesse sentido. Imagina se a nossa protagonista aí tivesse caído no canto da sereia da burocracia escolar, que é um canto da sereia. A gente chega, às vezes, entusiasmado, motivado na escola, e eu não estou falando de jovens que acabam saindo da graduação e vão para as escolas, não. Às vezes, quem está mais velho e vai fazer uma experiência educativa nesse sentido, também passa por isso em algumas realidades. E muitas vezes é tolhido, e muitas vezes é pressionado a se render à lógica do mais do mesmo, da mesmice, nada vai mudar, as alunos são assim mesmo. Então, naturaliza essas relações que já estão constituídas e às vezes são construídas a partir dessa lógica da burocratização das relações. Então, a nossa protagonista aí, ela faz diferente, ela está mais interessada na vida, como ela acontece no movimento, do que interessada em o que a escola vai dizer ou não vai dizer, dentro da perspectiva da normatividade daquilo que precisa ser feito. Com isso, não estou querendo dizer que a gente não tenha regras, que a gente não tenha parâmetros, até porque precisa ter. Mas eu penso que o norte, o que nos orienta dentro do espaço escolar, é o projeto pedagógico. E muitas vezes o projeto pedagógico é só um documento de gaveta. A gente, às vezes, lidar com esses documentos de forma com que a gente consiga discutir eles enquanto grupo de docentes e, quiçá, se a gente conseguir discutir eles enquanto grupo de docentes, com os alunos e as alunas também.
a gente lembrar que tem experiências, por exemplo, em outras realidades educacionais, como, por exemplo, Portugal, da Escola da Ponte e tal, os alunos vão ajudando a construir o caminho curricular nesse sentido. No Brasil, a gente ainda está muito amarrado, porque a gente tem, né, toda essa questão, e a BNCC agora, o novo documento, né, o novo ensino médio, tem esse documento que nos orienta. Mas o documento ele é sempre orientativo, ele não é fechado. Então, a gente olha como documento que vem de cima para baixo, somente como fechado, e a gente esquece, às vezes, de procurar uma brechas que são possíveis, penso, dentro do próprio documento, para a gente ser e poder propor lógicas criativas nesse mesmo cenário que a gente está atuando. Porque a gente não vai começar a atuar pedagogicamente na nossa prática do nada. Nós não somos terra arrasada. Alguém construiu antes de nós vamos ajudar a construir, e depois que nós sairmos desse momento, dessa caminhada, outros entrarão e outros entrarão. É uma lógica meio cirandeira mesmo, no sentido de que entra, sai, mas existe um movimento, existe um processo, tudo mais. Ô, Léo, uma das coisas que eu estava pensando é nessa questão do legado. Isso é algo muito sério, sabe? Porque o nosso futuro, ele vai depender daquilo que nós estamos deixando hoje, aquilo que nós estamos propondo hoje, principalmente para essa nova geração. É uma geração onde, infelizmente, a gente vê que a maioria das famílias, não é que não importem com eles, mas é que na maioria das vezes eles não têm condição, sabe, de cuidar desses meninos, né? E isso é muito perceptível hoje. Então, até pouco tempo aí, eu estava trabalhando com mais ou menos, entre crianças e jovens, umas 400 crianças e jovens, né? E é muito preocupante que a gente vê, sabe, o acompanhar deles, esse legado que você vai deixar, esse legado que você vai ajudá-los a construir, porque a base é a família. Isso daí é fato. E a maioria desses meninos, o que eles estão trazendo para a escola? Essa base que não tem. Agora, no meu ponto de vista, por que não tem? Então, a gente vê aí uma geração onde, infelizmente, a maioria das meninas, né, dos rapazes, se engravidam sem eles terem tido acompanhamento, sabe? E isso vai virando uma bola. E aí, quando vem para a escola, que é o fato que eu te falei, que muitas das vezes nós nos encontramos mais como mãe desses meninos do que como educadores, né? Quem tem esse lado mãe, sabe? Então, eu acho isso algo muito preocupante, e eu acho essa questão do legado algo muito importante, que precisa ser revido. Nós precisamos trabalhar a escola como a escola é. Aquela questão, sabe, o professor, o educador, ele finda largando de ser o que ele verdadeiramente é enquanto função, para ser psicólogo, para ser pai, para ser mãe, sabe, para ser médico, né, para ser tudo, né? E assim, eu creio ainda nessa educação, né, nessa educação que realmente esses nossos alunos, eles têm sim um grande potencial. Como eu falo todo dia para eles, vocês são mais do que vencedores, vocês são mais do que vencedores. Então, eu creio, sabe, que esse projeto de vida, ele veio justamente para isso também. Para eu ouvir a voz do meu aluno, deixar o meu aluno falar, porque às vezes ele não tem essa liberdade de falar em casa. Liberdade de que jeito? Que pai proíbe, que mãe proíbe? Não. É porque não tem tempo. Né? Não tem, eu tenho muitos alunos dessa forma. Que o pai sai 5 horas da manhã, que o pai chega 10, 11 horas da noite, quando chega estressado, é cansado, é revoltado com a vida. E aí, o que ele faz? Ele vai para o celular dele. Ele vai para as mídias dele, ele vai para o WhatsApp dele. Né? Então, essa questão assim, do legado, para mim, é algo de peso. Na educação, eu creio. Obrigado, Silvia, pela partilha aí, pelas considerações. Já trouxe outros elementos que já daria muitos outros debates, mas
aí o Valcênio pode também querer comentar, mas eu acho que uma questão aí que você coloca, que é importante, é que a gente, no processo de ensino-aprendizagem, na tarefa de educadores e educadoras, a gente tem que considerar o ponto de partida de onde eles estão, a realidade deles e delas nesse sentido. Porque, de fato, nós não somos pais e mães no sentido do acompanhamento familiar nesse sentido. Mas nós somos aqueles que podemos provocar questões, e a professora faz isso, né? Apesar de também ela ter, às vezes, uma dimensão de maternagem, mas ela se propõe a mais, ao meu ver, né? Ela se propõe a fazer algumas provocações, e é aquilo que o Luciano falou, né? Penso na fala dele, de que ela consegue escutar os alunos, as alunas, e na hora que um aluno faz a deixa e faz a pergunta o que é o Holocausto, aí acho que deu um insight nela e falou assim, é aí. Então, o Holocausto que os judeus viveram não é diferente dos, entre aspas, Acho que o Léo travou. Travou. Mas eu acho que enquanto ele não volta, eu acho que poderia, a Elisângela levantou a mão, ela poderia estar falando, e enquanto isso o Léo volta e depois ele retoma. Tudo bem, pessoal? Oi, Elisângela. Elisângela, cadê tu? Tudo bem? Vocês me escutaram? Sim. Sim, você ouvimos? Estou pensando que estou travado também. Não, então tem a Elisângela e a Val com as mãos levantadas. Eu acho que a gente podia, enquanto o Léo está voltando, ou a Elisângela ou a Val, quem quiser falar, ou se já se sentiram contempladas, não sei também. Eu sou professora de história, né? E a gente está trabalhando as minorias dentro da democracia. E aí hoje os meninos têm um seminário para apresentar que é sobre a violência contra a mulher, a violência contra os homossexuais. Eles estão ansiosos e os negros nos cursos universitários. São as 3 coisas que eles vão apresentar hoje. Eu estou encabulada com os gráficos que eles já me mandaram, e eles estão aqui me mandando um monte de mensagem, super ansiosos para chegar à aula, para eles começarem a apresentar. Daqui a pouco eu tenho que sair por causa que eu tenho que ir lá para ver a apresentação deles. Né? Mas, assim, quando a gente coloca eles para pesquisar, eles descobrem uma realidade na qual eles vivem nela e não têm conhecimento. E aí, quando a gente coloca eles, nossa, mas é assim? E assim, a gente vive no meio disso, eles vivem no meio disso, e não tem dimensão disso. Não para analisar. Quando você coloca para pesquisar, eles mesmos ficam impressionados com essa realidade. E é um despertar, né? É um despertar para aquele momento. Obrigada. Por nada, Val. É nessa perspectiva que a gente estava dizendo do fazer sentido para os alunos, né? Essa informação faz sentido, essa informação, e aí eles vão até o fim, eles buscam coisas que a gente nem sabia, e o bacana é isso, né? A gente também aprende nesse processo. Elisângela, você levantou a mão? Tudo bom? Tudo jóia, estava organizando meu áudio. Tá bom. E o projeto de vida, né, que começa agora, ele vem trabalhar essas realidades. Primeiro, uma mudança do nosso comportamento, né, é um olhar para a nossa prática, que é uma prática já arcaica, que vem, né, culturalmente, aquela só oratória, o professor ali na frente, sem conhecer realmente a realidade do aluno. Então, o projeto de vida vem, primeiro, para fazer a mudança do docente, para a gente chegar até o discente, até chegar aos nossos alunos. Então, é mudar esse olhar. Né? Eu já faço isso há algum tempinho, eu sou de história, né? Então a área de história, a colega falou, nós temos, eu acho, essa, né, facilidade de se aproximar, de chegar, a questão da afetividade, de questionar, de querer conhecer a vida do aluno, a realidade que ele vive, né? E o conhecimento, ele só faz sentido na vida do aluno se ele
mudar algo, se ele tiver, ou a curiosidade, né? Então, se despertar a curiosidade, como a professora fez do Holocausto, vai o quê? Vai surgir, produzir o conhecimento. Em sala de aula, da mesma forma. A partir do momento que você, né, instiga a curiosidade do seu aluno, ele vem até você querendo saber, ele vai pesquisar, ele vai correr atrás, então fica muito mais produtivo e mais gostoso. Então é isso, pessoal, minha contribuição. Certinho? Obrigada, Elisângela. Léo, volto para você. Você travou, você não finalizou. Não escutei, Val, a última parte aí. Não, voltando a palavra para você, porque você estava finalizando um pensamento. A internet aqui caiu. Ainda bem que nós estamos de dupla, né? Porque aí você vai segurando. Se cair aqui. Na verdade, como caiu, eu acho que eu perdi um pouco a linha do raciocínio. Mas eu estava até falando para a Silvia, professora Silvia, e ela está falando que está perdendo sinal também. E, na verdade, a tarefa do educador e da educadora é um pouco nessa linha que a professora Elisângela acabou de dizer, que ela exige de nós esse movimento. Primeiro, exige de nós fazer movimento, de ir ao encontro desse outro, dessa outra, e, diferentemente, às vezes, de uma realidade que às vezes é muito dura, como a Silvia mesmo colocou, a própria personagem vive isso na escola, com a primeira reunião de pais, não existe movimentos de escuta em muitos lugares na nossa realidade brasileira. A nossa realidade brasileira, ela é uma realidade de que a gente é de uma base oral, né, historicamente constituída, e nós deveríamos ter desenvolvido isso do ponto de vista da fala e das escutas, porque como a nossa base da formação é uma base que vem a partir do legado da escravidão e a questão da oralidade, nós, diferentemente de outras realidades como a Europa, que convive com a realidade da escrita e da leitura há bastante séculos, nós legamos isso da escravidão também, né, do povo negro, da questão das várias etnias que vieram de África, a questão da oralidade, mas nós não desenvolvemos isso, né? Nós não conseguimos desenvolver muito a questão da escuta, né? A gente fala, mas às vezes alguém nos diz alguma coisa, a gente está ouvindo, mas não está escutando, muitas das vezes. E a escuta é esse exercício que a gente faz de repente, ter isso que a professora fez, de, na pergunta do aluno, ela ter um insight para dizer assim, essa é a minha deixa para mim entrar nessa realidade, porque eu não estava conseguindo acessar. Então, como eu também tenho trabalhado com a questão da psicanálise, o lugar do analista também acontece de forma semelhante com relação também ao professor e à professora, ao docente e à docente, ao educador e à educadora. É um lugar de escuta, mas a escuta só é possível quando a gente consegue acessar aquele que nós escutamos. Então, se permitir fazer o exercício da escuta de fato, né? Não é a pessoa falar e a gente automaticamente responder, porque isso não é escuta, de fato, a fazer a escuta no sentido de entrar na realidade do outro e estar atento aos sinais, né, que existem nesta relação que a gente vai constituir. Porque, de repente, a pessoa é agressiva, mas isso não é uma questão dela. É uma questão que foi construída a partir de uma determinada realidade. Aqueles alunos, depois que eles como diz você, Valciano, que, entre aspas, tiveram adesão, né, entre aspas não, aderiram à questão a partir do momento que eles entenderam que a realidade daquilo que estava escrito no diário da Anne Frank, portanto, da literatura da Anne Frank, da narrativa da Anne Frank, fazia todo sentido, eles começam a dar significado para as suas vidas de forma diferente. O significado era, antes da literatura da Anne Frank, era um, depois da literatura da Anne Frank, era outro, porque nós somos sujeitos, indivíduos de significados. Somos significantes e produzimos significados. Ou seja, o significado só existe porque a gente não é vazio, né? Nós não somos folha branca. Nós não somos nenhuma folha branca. A gente nasceu, nós nascemos, né, nesse mundo, e nós não nascemos
Nós não nascemos assim, nós fomos nos tornando a pessoa que nós somos a partir do momento que a gente foi vivendo e se desenvolvendo ao longo do nosso processo histórico e com tudo que a gente vive, né? Viveu as nossas dores, alegrias, nossos traumas, nossas angústias, nossos contentamentos, nossas realizações, nossas infelicidades, né? Nossas riquezas, nossas pobrezas, enfim, um universo todo de questões que estão postas aí, e muitas vezes nós vamos ter que lidar com elas no ambiente escolar. E a gente também não precisa dar conta de tudo, como você bem disse, Valciano. Ela teve o suporte, ela teve o apoio. Na escola, no espaço escolar, vocês que estão nas unidades aí, escolares, qual é o espaço que vocês têm de se ajudarem, de ter entreajudas entre vocês? Que espaço pedagógico vocês têm, constroem, que possibilita isso? Porque, de repente, um problema que acha que é um problema com o professor, ele não é um problema, ele não deve ficar só com o professor ou professora. Ele tem que ser assumido pelo conjunto do coletivo. E quais são os espaços para discutir isso? Para chegar a uma síntese, para fazer uma elaboração sobre isso? Aí são questões que fazem parte da dinâmica da rotina e também que está circunscrito também ao projeto pedagógico da unidade, da escola, né? Enfim, nós temos ainda essa possibilidade de construir esses projetos, de revê-los quando for necessários. Então, um pouco aí, diria, Val. Eu acho que só acolher o que a Rosângela e o que o Rodrigo colocaram nos comentários. A Rosângela colocou que assistiu no Netflix e não sabe se uma tradução ficou correta do que o pai disse para Erin no início. Você tem um fardo da missão. Eu não lembro diretamente se é essa tradução, mas eu acho que no iniciozinho ele fala isso mesmo para ela, porque ela se espelha muito nele, na experiência dele, que é uma outra, mas sempre ligada a direitos humanos. Mas eu acredito que naquele início ele pontua isso para ela, minha filha, né? Tem outros caminhos, né? Essa missão eu acho que é muito pesada, não precisa, né? E aí, na medida em que ele também começa a fazer parte desse processo, ele se enxerga nesse processo, e ele também, acredito que ele rememora as experiências que ele viveu, né, as experiências que ele pode ter tido, e aí ele vê o quão grandioso era o trabalho que ela estava fazendo, né. E a mesma coisa que o Rodrigo diz, que se a escola promovesse mais eventos culturais permanentes, eventos temáticos, com grupos de trabalho, grupos de discussão, certamente isso libertaria muitos jovens, com certeza. Na medida que eu dou espaço, né, na medida que eu mobilizo para, claro que a gente vai fazer com que eles apresentem, com que eles... É isso, eu penso também muito como o Léo disse, né, às vezes o jovem agressivo, ele está reproduzindo, né, muito do que ele está vivendo. Na medida que eu dou voz, que eu acolho, né, eu consigo enxergá-lo, né, como ele é. Então, talvez esse também seja um movimento. A cultura, a literatura, a matemática, a ciência da natureza, todas as áreas podem possibilitar esse processo, né? Eu acho que a gente precisa só querer, que a gente encontra. O sentido está em todas as áreas, né? E eu acho que a gente faz essa movimentação. Um elemento, Val, que eu queria destacar também, aproveitando que o filme trabalha, o filme ele deixa claro que, pedagogicamente, o caminho da escola vai numa direção e a professora vai em outra, né? Nesse sentido. Nós podemos fazer diferente, que é esse suporte, né? Coletivo, né? A maioria dos professores, acredito, tem a vontade de colaborar, de fato, significativamente para a construção dessa autonomia, dessa condição dos alunos e alunos poderem pensar um pouco seus projetos, as suas realidades e colaborar com isso. Então, nesse sentido, assim como no filme, os professores não compraram a ideia, né, não aderiram a colega, mas os estudantes, os jovens e as jovens aderiram à ideia. Então, foi uma construção coletiva. Não foi uma construção simplesmente partindo da ideia daquilo que está na cabeça da protagonista. Na verdade, ela tinha uma ideia inicial, né, porque ela também não conhecia a realidade,
Mas quando ela começa a conhecer a realidade, ela vê que se ela for sozinha, ela vai cair naquilo que o pai dela já traz como preocupação inicial desde o início do filme. É muito pesada a carga. Como diz aí a nossa colega, é um fardo grande. Mas quando há adesão, o fardo ele vai então se dissolvendo e vai todo mundo pegando nas mãos, né, de forma simbólica, e vai construindo juntos, a ponto de trazer, então, a mulher que cuidou, acompanhou a família da Anne Frank, né, isso é todo esforço utilizado de possibilidades, né, de trabalho coletivo, e fizeram esse grande movimento em favor também de escutar, porque os alunos e as alunas estavam muito interessados em escutar essa experiência de quem acompanhou a tragédia de uma pessoa que não sobreviveu, né, ao Holocausto, mas que deixou registro. Então, isso é muito importante, porque nesse aspecto, um elemento que a partir das energias que se canalizam a partir de um movimento, uma dinâmica que foi escrita, você, nessa canalização dessa energia, você possibilita novos horizontes, tanto individuais como também coletivos, porque não é todo mundo, não é tratar cada um individualmente, cada um fica bem e o mundo que se vire. Não é essa a ideia. E eu acho que nós podemos aproveitar muitos elementos que tem de concreto nas nossas realidades, e nós só vamos conseguir fazer isso de forma mais, vamos dizer, exitosa, do ponto de vista pedagógico, daqui dos nossos interesses, se nós conseguirmos, de fato, mobilizar com que haja adesão, e essa adesão não pode ser individual, ela tem que ser coletiva, porque ela gera menos desgastes, ela canaliza desejos, ela é capaz de produzir significados outros que antes não haviam. Não é que não existe significado antes, existe. Mas antes, a partir de novos significados, novos olhares, a gente vai podendo, então, potencializar os nossos avanços e, inclusive, avançando no aspecto de lutar para que outros também possam ter esses acessos que nós estamos nos possibilitando. Então, acho que é bacana isso, porque sinaliza para nós que nós não podemos fazer movimentos individuais, porque isso pode, por mais que eu seja a última, entre aspas, a última Coca-Cola do deserto, que Coca-Cola é uma coisa boa, né? Mas aquela última água do deserto, né? Aquela miragem lá, por mais que eu seja ela, eu sozinho não vou fazer muita coisa, além, às vezes, de cultivar o meu próprio narcisismo, vamos dizer assim, entre aspas. Então, eu acho que a professora faz um movimento contrário disso e o grupo adere e constrói junto. Não adere ao que ela estava dizendo, impondo. Adere a essa perspectiva da dinâmica coletiva e daquilo que pode surgir por aí. Ela provoca, o aluno pergunta uma questão que tem a ver com o conteúdo, que não é necessariamente da linguagem especificamente. Ela trabalha com linguagem, com a literatura, mas ele faz uma pergunta direta sobre uma questão também histórica, e aí você vê que uma coisa vai estar associada a outra, os conhecimentos se interagem, né? E as trocas são possibilitadas, porque, como diria Ivone Gebara, uma teóloga e filósofa muito comprometida, engajada com as lutas sociais, ontem nós vimos uma fala dela, em que ela dizia que, mais do que às vezes saberem, é interessante que nas nossas práticas, enquanto pessoas, enquanto educadores e educadoras, seja de perguntar. E o menino faz essa pergunta. A partir da pergunta do menino que você faz, então, todo esse movimento que se constrói a partir disso. E aí, para perguntar, é preciso perguntar, mas também é preciso fazer o exercício da escuta, porque se tem pergunta, muitos vão falar, podem falar, nem que não seja só com palavras, pode ser com ações, pode ser com gestos, enfim, com sinais, e a gente precisa estar aberto para escutá-los. Léo, e só reforçando que a arte está aí para nos ajudar, né? Então, na medida que a gente tem atividades e a gente oferece atividades, assim como eles foram imersos no ambiente da arte, a literatura produziu, né? Foi tocando a cada um,
a arte também pode mobilizar esses conhecimentos, né? Aproveitar o que esses meninos fazem de melhor, rap, ou eles fazem desenhos, ou eles fazem pinturas. Então, os processos artísticos também nos ajudam para que eles possam colocar para fora, né? Para que eles possam se apresentar, inclusive nas avaliações, né? Então, a gente mobilizar uma avaliação, quando eu olho para o meu aluno, eu vou mobilizar as habilidades que ele tem, se ele consegue me devolver através de um mapa mental, através de um desenho, de uma canção, Pronto, né? Então, eu acho que também a gente precisa ir entendendo esses processos para auxiliá-los, tá bom? Eu acho que tem um comentário aí, você, acho que Da Vênia, né? da Vênia, e a Val quer falar. Ok. É porque eu não consigo. É que estava no chat e eu só vi o da Vênia. Só vou falar o da Vênia e já falo para a Val. A Vênia diz que quando a gente mexe com feridas, é necessário saber o que fere para poder muitas vezes encontrar a cura, claro. E às vezes a gente precisa também estar preparado, né? Para esses movimentos. Se a gente estiver na escola, pessoas capacitadas, ou se a gente puder convidar alguém para fazer esse movimento junto com a gente, dependendo, né, das situações, claro que a gente ganha. É isso que o Léo está dizendo do trabalho coletivo, né? Então, na medida que a gente busca mais gente para sonhar com a gente, eu acho que a gente vai fazendo a diferença e vai mobilizando mais e mais. E eu acho que vou passar a palavra para a Val, que ela está com a mão levantada. Val. Eu já falei aquela hora, você já não sei falou? como você travou, lembra que eu falei É verdade. eu estava gravado? Pensei que você levantou de novo. Mas tá bom, obrigado. E a Deise, comentário aí, isso. A Deise colocou um comentário que, observando esse debate, percebo que o Colégio Sebastião Alves está no caminho certo, pois tem realizado movimentos culturais onde permite o aluno falar e também ser ouvido. Que coisa boa, que coisa bacana. Né? Eu acho que quando a gente está num espaço educativo e que todo mundo está imbuído disso, a gente se enxerga, né? Realmente, a gente vai se enxergando no processo. Então, parabéns para todo o pessoal do Colégio Sebastião Alves, que está nesse caminho, né? Que está se enxergando e que está se verificando nesse caminho. É isso aí. A ideia da gente criar relações e construir relações para que esses meninos possam falar, né? Criar espaços de fala e acolher, né? Criar e acolher. É um pouco nisso que o Léo estava dizendo da escuta, né? Essa escuta mais atenta, ela também promove perguntas poderosas. Dentro das metodologias ativas, a gente tem uma brecha das metodologias, são as perguntas poderosas, são essas perguntas que mobilizam conhecimentos e que fazem toda a diferença. Então, eu acho que atiçar a curiosidade, mobilizar perguntas poderosas a partir da escuta, mas primeiro eu tenho que escutar, né? Não tem jeito de fazer isso sem escutar. Então, primeiro eu tenho que promover a escuta para promover essas novas reflexões. Léo, eu acho que o tempo deu uma estouradinha, mas tudo bem. Acho que tem a Maria José, só para, então, a gente ir caminhando para o fim aqui da nosso momento. A Maria José disse aí no chat, antes da pandemia, o Seja Arco-Íris tinha um projeto denominado Eu, Cidadão do Mundo. Nele fizemos muitas construções de escuta e diálogo, ouvindo professores, nossos pares. Isso também é difícil. Isso também é difícil. Então, nesse sentido, a escuta não é fácil. O movimento da escuta não é romantizado. Ele não está romantizando o momento da escuta. A mesma coisa quando a gente tem uma dor e vai procurar um médico, ou a gente tem uma questão psíquica e vai no terapeuta, no psicólogo ou no psicanalista, a gente vai apresentar uma demanda. Então, quem fala está apresentando uma demanda para a gente. Aí, a capacidade nossa de escuta vai variar de acordo com N fatores, N determinações. Então, por exemplo, a nossa formação, a nossa capacidade ampliada da nossa formação. Se eu sou uma pessoa que, vamos dizer assim, eu viajo por várias áreas do conhecimento, que não fico restrito só a minha disciplina, eu tenho uma dimensão. Se eu sou uma pessoa que tem ligação com outros grupos, estou envolvida, engajada com outras coisas, para além da escola, eu vou ter uma outra dimensão, né?
Agora, se eu for uma pessoa que sou muito limitada e fico só mais no meu próprio mundinho, eu também vou ter uma dimensão da escuta que vai ser diferenciada. Quando a gente faz, eu estou utilizando a psicanálise como ilustração, porque a gente também tem isso lá, né, nas discussões. A gente só ajuda o paciente, o analisando, a ir até onde que a gente foi. Então, é por isso que há uma exigência para que o psicanalista também faça análise. Ele analisa, mas ele também tem que fazer análise. Porque como é que ele vai ajudar o outro a caminhar mais se ele caminhou menos? Então, são questões que também na educação a gente tem, no campo da educação. Se eu sou muito restrito nas minhas possibilidades, eu vou ajudar menos. Se eu sou mais, se eu tenho mais amplitude, eu vou ajudar mais. Se eu sou um professor que gosta de música, de literatura, de cinema, de conversar com as pessoas, né, de estar atento às informações do mundo, né, que nos circunda, que possibilito, tenho elementos que possibilitam ampliar a minha capacidade crítica de olhar para o mundo, eu tenho uma dimensão. Se eu não faço nada disso, eu faço muito pouco, eu vou ter outra dimensão. Então, nesse sentido, a escuta é dificílima mesmo. Mas, se a gente está disposta a estar minimamente abertos e abertas, já é um caminho já que a gente já começou a trilhar. Porque tem gente que não está disposto a estar aberto para fazer escuta. Então, é um limite. Agora, queria reforçar que a gente faz muito melhor isso se a gente fizer isso de forma coletiva. Porque os nossos limites, às vezes, são complementados com facilidades do outro, da outra. E a gente aprende, né? A gente aprende. Em trabalho coletivo, a gente aprende uns com os outros. De repente, você pega, me ensina a entrar nesse link aqui. Como é que faz isso? Como é que faz assado? Essas perguntas são perguntas de quem está interessado em, de fato, aprender algo a mais do que já foi aprendido. Então, a gente tem que ter, pelo menos, vamos dizer assim, uma humildade pedagógica para a gente se pôr a caminho. Não achar que a gente tem título, não achar que a gente tem coisas que a gente já está estabelecido na vida que a gente não pode aprender. Nós só deixamos, de fato, de aprender se a gente morrer fisicamente. Fora a morte física, a gente continua aprendendo, mesmo que a gente negue isso, diga assim, não, eu não aprendo mais nada, eu não tenho nada a aprender e tal. Se você morrer com 100 anos, você vai morrer com um aprendizado acumulado. Se você morrer com 80, se morrer com 40, então, nesse sentido, é por isso que a gente fala que para a juventude a vida tem que ser plena, porque ela precisa potencializar isso. Nesse sentido, nós devemos combater, por exemplo, a redução da maioridade penal, nós devemos fazer com que essa juventude seja escutada, e fazer com que ela seja escutada não significa que eu estou dando oportunidade, significa que a gente está fazendo um movimento coletivo na dinâmica do diálogo, porque se ela quer ser ouvida, tem alguém que pode escutar. Portanto, escutar que já fez um caminho a mais. Não é que sabe mais, é que fez um caminho a mais. Tem um know-how, uma experiência, né, uma maturidade a mais que no mundo adulto isso tem que estar claro. Para nós que estamos no mundo adulto, a gente tem que ter clareza desses processos de que a gente não sabe mais do que ninguém, mas, portanto, a gente tem um acúmulo de uma bagagem que tem que ser considerada para respeitar esses processos e ajudar a moçada a também fazer o seu caminho. Não fazer pela moçada, porque isso, não, na realidade, todo mundo sabe que isso não adianta. Né? É igual fazer uma prova e dar a resposta para a pessoa. Dar chance, está com dó, dar chance. O que isso vai resolver na vida da pessoa? Nada. Não vai resolver nada. Vai resolver o seu sentimento ali de compaixão, de solidariedade momentânea e vai ficar por isso mesmo. Mas não provocou o movimento de sair, que a gente tem que sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro. E tanto nós como também os alunos e alunas. Eles não precisam ficar no mundinho deles. Eles têm que ampliar o mundo deles. Isso exige muito esforço de todos nós, esse acompanhamento. Que é isso, né, Val? Isso aí, Léo. Tem mais 3 comentários, eu vou só ler sem comentar. Gente, tem mais algum comentário aí? Tem aqui no chat a Larissa falando dos eventos culturais, reforçando, né, que a área de arte tem um significado, e os alunos com certeza faz com que eles se sintam pertencentes. Ela fala que, infelizmente, no novo ensino médio, ela percebe que as áreas têm perdido espaços. Um pouco da experiência que eu tenho, Larissa,
perde espaço se o nosso planejamento e se o nosso plano, ele não garante. Porque se esse for um desejo dos educadores, lembra daquilo que o Léo falava, né? Se a gente tem um projeto, né, pedagógico que abranja isso, claro que a arte ela vai dar esse suporte, sim, nas ações. E quando a gente está falando de que as coisas perpassam, né, as áreas elas conversam entre si, no novo ensino médio, eu acredito que dê para garantir muito, não só na área de linguagens, a gente pode perpassar pelas outras áreas, essas experiências com a cultura, com a arte, né? Já que todo mundo experiencia isso também. Então, eu acho que pode ser que, quando a gente estiver na prática, a gente consegue fazer esses movimentos de uma forma mais efetiva. Vamos ver. A Val está dizendo que no ano passado, no Dia da Consciência Negra, fizeram um trabalho bacana, de cada sala pesquisar algo relacionado aos negros, as palavras, a religião, as comidas, foi lindo. Claro, aquilo que a gente dizia do sentido, né, do sentir pertencente, fazer sentido para esses meninos, vai sair trabalhos incríveis. E a Dulce, ela fala que ela pegou o trem pelo caminho, mas saber escutar é importante. Dentro do contexto de sabedoria, é conceitual. Isso mesmo, Dulce. É muito importante a gente fazer esses movimentos de escuta, como educadores que somos, e aí a gente transcende esse movimento para os nossos outros espaços, né? E aí a gente tem que ter também uma escuta que provoca, né? Um pouco disso que o Léo dizia da avaliação. A escuta, ela também tem que fazer o movimento da prática, tem que mobilizar para as práticas. Tá bom? Deixa eu calar aqui, porque a gente já sei que você já tem outros compromissos também. Tudo bem, Léo? Então, Val, para a gente ir caminhando para o fim, talvez você já encaminhe aí, a gente já se despede com aquilo que a gente quer deixar como provocação para vocês, para que saiam. A gente espera que tenham saído com talvez até mais questões do que entraram nessa nossa atividade hoje, e a gente quer propor um exercício para vocês pensarem e, se puderem, encaminhar para nós. Então, é um exercício muito simples, né? Não vou dar muito trabalho para vocês, não. Vocês só precisam depois só copiar esse link que eu vou deixar daqui a pouquinho para vocês. Como nós falamos de muitas coisas que nos provocaram, né? E aí a ideia de falar sobre, como eu disse para vocês no início, Escritores da Liberdade gera muitos elementos, né? Então eu optei por contar um pouco da história para quem ainda não tinha, para que todo mundo pudesse estar presente na história. Mas eu queria, nesse finalzinho, eu lembrei de uma frase que a Adélia Prado diz e que sempre ressoa em mim, e aí das experiências que eu tenho com esses meus colegas, inclusive o Léo, Carmen, que está aqui, Luiz, que está aqui, o que a memória da gente ama, ela fica eterna. Então, o exercício que eu vou passar para vocês, que eu vou pedir para vocês, como Anne Frank, como a experiência toda do filme foi da escrita, e para mim a escrita tem um poder muito grande, né? Você escrever, você registrar tem um poder muito grande, então eu vou convidar vocês para que vocês registrem 2 coisas que a memória de vocês tem amado. E aí, a gente vai utilizar esses meios tecnológicos, essas ferramentas digitais que a gente pode utilizar para esse registro. Então, deixa eu só mostrar para vocês o que eu quero, a ferramentinha que eu quero que vocês usem. Todo mundo está vendo aí? Eu queria que vocês entrassem nesse www.mente.com e usassem, quem quiser tirar uma foto, para depois encaminhar para os colegas, e eu queria que vocês colocassem 2 coisas que a memória de vocês amou, né, a partir dessa experiência com o filme Escritores da Liberdade, 2 coisas que ficou forte, que ficou marcado. E aí vocês vão escrever para a gente, e depois o Léo vai compartilhar a nossa rede, né, de experiências, de coisas que a memória de vocês amou com todo mundo. Tudo bem?
Então, tirem um print, tirem uma foto, anotem e depois entrem no site e usem esse código para que a gente possa construir o nosso diário de hoje, né? Com as palavras que nos mobilizaram e, principalmente, o que vocês amaram nessa experiência com com esse filme Escritores da Liberdade. Tudo bem? Todo mundo printou, copiou? Qualquer coisa depois eu coloco no chat também. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Ok? Vou colocar no chat, você Vou colocar agora. Vou colocar. Então, a gente quer, com esse encaminhamento do exercício final, como uma possibilidade de fazer síntese dessa conversa de hoje, a gente quer, então, agradecer a vocês, todos e todas que participaram conosco dessa noite, se disponibilizaram, né, se dispuseram a estar conosco. A atividade é optativa, mas acho que a gente, esse movimento de nos encontrarmos para além daquilo que são só as atividades, que são as atividades que estão na plataforma, também é significativo, porque a gente pode nos ver, né, também, e poder conversar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo nesse caminho da formação aqui neste curso até dezembro. Então, agradecer a vocês por isso, agradecer, então, a Carmen e o Luiz que estão aí, da equipe do Cachoeira também dando suporte, agradecer muito o Valciano, né, o professor Valciano, que se disponibilizou a estar conosco, e nós estamos querendo promover mais uma atividade, além das 4 que a gente tinha dito inicialmente. O próprio Valciano, que está aí, topou fazer conosco uma roda de conversa sobre a experiência do SESI, que é uma experiência de piloto do novo ensino médio, no eixo de formação profissional que eles têm feito desde 2018, não é isso, Valciano? Desde 2018. Então, estou finalizando. Então, a gente achou que essa experiência que eles estão fazendo lá, a gente escutou um pouquinho da experiência a partir do que ele falou, que isso talvez seja significativo para nós que estamos querendo ver a questão também prática de como, de repente, operacionalizar essas questões nas nossas escolas a partir de 2021. Então, pelo que ele disse para nós, tem muito sentido e eu acho que vai ser um momento final mesmo, para finalizar o curso, e vai nos ajudar a pensar perspectivas e horizontes para o nosso trabalho pedagógico. Então, se vocês toparem, a gente vai, de fato, depois fazer uma consulta para ver se mantém essa proposta de a gente fazer uma roda de conversa, né, que seria o nosso quinto encontro, no dia 16 ou 17 de dezembro, a data que antecede o nosso final do curso, segundo o nosso calendário. Então, na quarta ou na quinta-feira, 16 ou 17 de dezembro, e a gente fazer um pouco mais amplo, né, aí 1h30, 2 horas, porque quando ele vai trazer a experiência, vocês vão, com certeza, encher de perguntas, porque é muito interessante. E quando a gente fala da prática mesmo, a gente sempre fica curioso, né? Como que faz isso? Como que faz aquilo? Como que foi essa experiência? Né? Deu certo para vocês? O que não deu certo? Né? Então, pode dar alguns, vamos dizer assim, alguns insights para o nosso trabalho pedagógico. É claro, a Dulce está colocando aqui que tem 3 aulas à noite, né? Mas assim como nós estamos fazendo essa atividade, Dulce, nós estamos fazendo elas como optativas. Então, para quem puder mesmo, para quem se interessar e para quem está conosco. De repente, o combinado inicial com o Valciano é fazer no dia 17, na quinta. Então, se for dia 17, imagino que aí a Dulce não vai ter essas atividades, poderá estar conosco, e assim como vocês. Então, a gente vai ainda fazer a mobilização disso, fazer os convites, e na semana que vem, dia 27, nós vamos, então, ter o nosso segundo momento de atividade com a professora Sandra e a professora Romênia, que vão fazer uma roda de conversa conosco sobre a questão do novo ensino médio, itinerários formativos, disciplinas optativas, aquilo que está no segundo módulo, que nós estamos aí estudando aí no segundo módulo, elas vão discutir um pouco isso conosco, também aí entre mais ou menos 1h30 de conversa para discutir essas questões. Tudo bem, gente? Então, a gente agradece, bom descanso para vocês. Obrigada, vocês obrigada merecem, a vocês. né? Depois de um monte de atividades e de encerrar nessa noite. E tenham um bom final de semana. Então tá, tchau. Obrigado. Beijo, gente. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.
Gente, não esqueçam de ir lá no Mente, colocar as palavrinhas. Um abraço. Não esqueçam. Ô, professor. Boa noite, Boa Larissa. noite.